pastora e um pastor, os dois foram tentados pelo tinhoso. Eles trocaram o templo pelo motel. Mas o marido dela, com uma luz, apareceu para fazer a pregação e pregou os dois. E o amante estava batizando a pastora na banheira de hidromassagem do motel. Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, vamos ver 3 casos de falsos pastores. Marido flagra pastora na cama com outro pastor casado. Mulher descobre traição do marido pastor e mulher flagra irmão pastor fazendo o pior com sua própria sobrinha. Mas antes de prosseguirmos, convido você a se tornar parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal clicando no botão abaixo do vídeo. Não esqueça de ativar o sino de notificações. Assim, você será notificado sobre cada nova publicação e não perderá nenhum de nossos conteúdos exclusivos. Agora, vamos iniciar. A descoberta foi feita em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por um marido que surpreendeu sua esposa, auto-intitulada pastora, em um motel com outro homem que também se diz pastor. No vídeo, o marido adentra o quarto e confronta o amante, chamando-o de pastor do diabo. Confira o tumulto. O pastor do diabo! E dali tá ela! Aqui tá ela! Você acabou com a minha vida! Em alta voz, gritando e com palavras ofensivas e ásperas dirigidas à mulher, o homem corno traído faz ameaças, declarando que irá revelar a identidade do casal surpreendido no ato do vira-zoinho. Sabe? Aqui ela, aqui, ó! A pastora! E o vagabundo aqui, ó! Você acabou com a minha vida, bicho! Você destruiu minha família, cara! Que é isso, cara? Por que você fez isso? Por que você fez isso, cara? Quando abordada pela mídia, a falsa pastora traidora expressou seu pesar, reconhecendo que os eventos passados são irreversíveis. Ela citou: "Quem de nós não falhou, que lance a primeira pedra. Enquanto julgamos, somos julgados." Diante de perguntas sobre as consequências da exposição dos vídeos, ela optou por não comentar sobre o indivíduo do motel, mas defendeu seu marido corno, com quem compartilha 21 anos de união, revelando que ele a perdoou, assim como a esposa do outro homem, o amante, também perdoou seu cônjuge. Ela enfatizou que o incidente não constituiu infidelidade, foram erros. Só que a culpa não é da gente. A gente foi vítima de Satanás para escandalizar e jogar o nosso nome na lama. Todo mundo foi usado pelo diabo. O corno chegou falando pastor do diabo, então todo mundo foi usado pelo diabo. O homem amante e a mulher traidora costumam ministrar na área de Campo Grande. O amante, líder religioso, defensor da família tradicional, mas é aquele ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E vocês, amigos seguidores, acham que o diabo tem culpa no cartório? Agora veja esse outro caso. Nesse caso, quem flagrou foi a mulher do falso pastor. Muito lindo pra sua cara, dizendo que ia pregar ainda com o meu carro e com... A mulher do falso pastor traidor foi pego no flagra e ela fala a famosa frase para ele: "A porta da rua é serventia da casa." Essa frase serve muito bem nesse caso. Acompanhe comigo até o final para saber o que aconteceu. Muito lindo pra sua cara, dizendo que ia pregar ainda com o meu carro e com... Ela agora de manhã tá ligando aqui pra ele, ó. Ele não quer que eu pegue no celular dele, ó, pra poder não falar com essa mulher. Quem observa esse homem recolhendo roupas espalhadas pelo chão, mal pode adivinhar o ocorrido. Sua esposa leal descobriu uma infidelidade e, irada, expôs as vestes ao público. Durante o confronto, ela o repreendeu por sua hipocrisia, já que ele, um líder religioso, havia violado os votos matrimoniais. Ao contatar a outra parte envolvida, esta se defendeu, alegando desconhecer o matrimônio dele. A troca de palavras entre as mulheres terminou em sarcasmo.
E o homem que pregava a moralidade viu sua reputação desmoronar. Além de trair, tornou-se alvo de fofocas, perdeu sua companheira e parece que agora só um milagre poderia redimi-lo. Você se muito lindo pra sua cara, dizendo que ia pregar ainda com o meu carro e com vagabunda. Muito bom, cate tudo que você vai sair daqui agora. Cate, que eu não dependo de você, Cate. E eu vou falar com ela agora, Bianca Alcântara. Vou marcar ela aqui na internet. Vou marcar ela aí, pra vocês verem. A amante do pregador de fogo, que crucificou Davi, que gravou Davi tomando cerveja aí, ó. Falando mal de Davi aí, ó. Aí, ó, gente, Yuri aí, ó. Acabei de pegar Yuri com um caso com uma mulher chamada Bianca Alcântara de Plataforma. Tava com ele ontem no centro da Avenida 7, entendeu? Ele pagou um Uber pra Rua dos Ferroviários em Plataforma. Ela agora de manhã tá ligando aqui pra ele, ó. Ele não quer que eu pegue no celular dele, ó. Pra poder não falar com essa mulher. Já conversei com essa mulher e eles dois se escondendo, ó. Tá vendo aí? Tem no caso aí, ó, pregador Yuri aí, ó. Missionário Yuri. Tá com saudade de Erinho, que foi pro mundo aí, ó. Aí, ó. Missionário Yuri. Vocês que estão ligando pra Yuri, continuem ligando. Sabe por quê? Quem sabe o que eu tô passando? Dentro de casa, mais de 15 dias com fome, com minha geladeira vazia, com minha filha doente, com fome aqui, ó. Desde ontem de noite comendo resto de comida. Ó, resto de comida. Continue ligando e continue acobertando. Porque quem sabe o que eu tô sofrendo sou eu. Continue ligando pra ele mesmo. Porque vai ser você ligando e eu postando mais. Chega! Chega! Eu que sei a opressão que eu passei dentro de casa. O relacionamento de vocês não tava mais certo. Foi isso que ele me disse. Pois é, você tem quanto tempo com o Yuri? Eu acho que uns 3 meses. Pronto, é o tempo que Yuri tem com a cabeça transformada. A filha dele doente dentro de casa. Você entende? Cansando, a filha dele tem mais de 4. E não é por causa de mim não, meu amor. Hoje, quando você ligou pra ele, eu falei com ele. Eu não atendi você porque eu não quis. Eu peguei e falei com ele, quem é Bianca? Ele pegou e disse a mim que você queria pegar um relógio na mão dele. Você estava com ele ontem na Avenida 7, foi ou não foi? Foi. Pronto, eu não peguei você porque eu não quis, meu amor. Sabe por quê? Quem me deve respeito não é você, não. Apesar de que eu aprendi que mulher respeita a mulher. Você já estava comendo meu marido quando eu conversei com você no Instagram. E você me disse que não, que você acompanhava ele nas pregações. Porque você não me disse não, eu tô pegando ele, mas ele disse que vai terminar com você. Porque uma mulher, meu amor, você acha... Deixa eu ligar. Eu sou mulher, mas eu não ia prejudicar ele. Prejudicar ele? A preocupação dele foi a filha dele. O tempo todo ele me disse que a preocupação dele... Ô, meu amor, eu vou te mandar print de Yuri ontem, dizendo a mim que me amava, que não sabia viver sem mim. Ontem Yuri chegou em casa do trabalho chorando. Eu tenho um print de Yuri dizendo... Eu bloqueio dele aqui, porque isso não é papel de homem. Yuri pagou um Uber pra você ontem da Avenida 7 pra sua casa. Eu tenho o seu endereço, eu tenho tudo. Eu sei. Eu tenho seu endereço. E outra coisa, você tá postando aí, fazendo cabelo, fazendo unha, fazendo tudo. Você sabia que a filha de Yuri tem mais de 20 dias com fome? Yuri não me deu nada não, filha. Essa filha que você tá dizendo que sou eu que tô fazendo a cabeça dela. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu amor. Não sou eu. Ô, Marcela, não sou eu. Foi o que ele me disse. Eu não convivi com você, eu não convivi em sua casa pra ver, eu tô lhe falando o que ele passou. E outra coisa, tudo que... Ele não quer o seu pivô, a demônia de separação de ninguém. Mas agora você já é, meu amor, porque eu conversei com você antes. Que não tava mais certo. Ô, filha, ele saiu daqui agora, negando, e eu tenho mais de 6 testemunhas aqui dentro da minha casa, que você não é nada dele. E que ele nunca pegou você. E você descobriu como? Você pode me dizer isso? Porque você ligou pra ele e você ficava me acompanhando, meu amor. Quem fez eu descobrir foi você. Ontem eu liguei pra ele. Você ligou pra ele agora de manhã. De manhã eu liguei mesmo. Exatamente. E você ligou pra ele pra quê? Eu liguei pra falar com ele. Se você sabia que ele tava em casa com a família dele, você ligou pra ele, eu sei que você tava ligando. Marcela, Yuri me disse o tempo todo que não tava mais com você. Eu não tenho culpa de nada. Como é que Yuri não tá comigo e mora na minha casa? Ele me disse que não saiu por causa de Daphne. E eu sempre disse, eu não quero ser o pivô de separação de ninguém. Ele simplesmente me disse que a culpa não era minha. Nesse outro vídeo, é de deixar qualquer um revoltado e com vontade de fazer justiça.
Veja esse vídeo repugnante. Ela contou todos os detalhes, filho. Então, amor. Diga aí, como se isso não fosse... É realmente triste se sentir traído por um familiar, especialmente quando vem do irmão que professa ser pastor. A tristeza é certa, assim como o desgosto. Fique comigo para entender toda a história. Vitor, minha tá toda marcada, Vitor. Marcada onde, amor, daqui? O corpo dela tá marcado. A inocente! Olha como inocente! Eu sou fraco. Meu filho, ela é uma criança. Eu sei. A dor se aprofunda quando a traição vem de alguém da nossa própria família, um ente querido em quem depositamos total confiança. É difícil imaginar que passaremos por uma situação tão atroz e injusta como a vivida por esta mãe, que ao gravar um vídeo, descobriu seu irmão, um líder religioso, cometendo atos reprováveis contra sua própria sobrinha. A menina revelou tudo o que sofreu, mas o indivíduo, tentando se esquivar, insistia que não havia feito nada de errado. O que ele admite ter feito, no entanto, é surpreendente. Eu levei ela, cara. Eu tô passando um momento. Problema no casamento, certo? Aí você precisava tocar na Não, sobrinha? eu não toquei nela, pelo amor de Deus, por favor. Eu não toquei. E nem cheguei nem machucar. Eu nem cheguei machucar. Eu vou dizer a você, eu vou ser bem sincero. Vitor, minha tá toda marcada. Marcada onde, amor, daqui? O corpo dela tá marcado. Eu não marquei essa menina. Ela tá toda vermelha aqui, ó, toda por lado. As patinhas dela tá toda machucada. Deixa eu falar. A gente vai levar, e se comprovar, você já sabe o seu caminho. Não vai fugir, você vai ficar aqui trancado e eu vou, mas ele vai levar ela. Calma, deixa ele contar. Não é assim não, mano. Você não vai sair Você não tá daqui. deixando ele conversar, mano. Você não vai sair daqui. Deixa ele Mano, conversar. por favor, você Deixa é ele minha. contar. Por favor, eu não quero que isso se Tá, escandalize. isso aí. Nunca aconteceu escandalizado com você. Vá, Por faça favor, aí. mano, tenha pena de mim. Você tem Então que ter pena da minha filha? conte como foi, Eu diga vou o que foi. contar. Ó. Eu peguei ela, peguei o coelho, né? Coloquei na cama e tudo. Eu peço perdão, eu vou dizer a você, eu tentei acariciar ela, certo? Eu me lascívia, mas eu não toquei nela, diante de Deus. Não, você pode fazer, não tem problema não, eu não penei em nada, eu não penei diante de Deus. Eu só lambi. Você botou o dedo na menina. Ela contou todos os detalhes, filho. Então, amor, Diga aí, como se isso não fosse... Amanda, A inocente! Amanda, Olha como inocente! eu sou fraco, mano. Meu filho, ela é uma criança. Eu sei, mas você eu vai não- dizer para uma filha sua, por isso que Deus não dá o filho a você. Deus cortou a amado dessa mulher porque você não merece ser pai. Tá certo. Entenda, bota isso na sua cabeça. Você nunca vai ser pai porque você não merece ser pai. Tá bom. Pai, um homem de verdade, não toca um fio de cabelo numa criança. O homem solicitou perdão à irmã, admitindo sua fraqueza e rogando por misericórdia. Enquanto isso, a mãe, indignada, relatou que sua filha estava com várias marcas e que a levaria ao hospital para exames. E você, o que pensa sobre este caso? Qual é a sua opinião sobre a decisão da mãe em denunciar seu próprio irmão, o pastor do diabo? Esse vídeo é um alerta que descreve uma série de escândalos envolvendo figuras que se autodenominam pastores, mas cujas condutas são totalmente contrárias aos princípios bíblicos e morais. A Bíblia é clara ao estabelecer que Jesus Cristo é o único pastor verdadeiro, João 10:11. E aqueles que se colocam como pastores têm a responsabilidade de refletir seus ensinamentos em suas vidas. Os relatos de adultério, traição, abuso e hipocrisia que vimos no vídeo são não apenas moralmente repugnantes, mas também uma afronta aos ensinamentos cristãos. O casamento é considerado sagrado na Bíblia e a infidelidade é firmemente condenada. Hebreus 13:4. Além disso, o abuso de confiança e autoridade, especialmente contra membros vulneráveis da comunidade, como no caso da sobrinha mencionada,
é profundamente perturbador e contrário ao amor e à proteção que os líderes religiosos deveriam proporcionar. É fundamental que todos os que professam seguir a fé cristã sejam vigilantes contra falsos pastores que desonram o nome de Cristo através de suas ações pecaminosas. Aqueles que ocupam posições de liderança espiritual devem ser modelos de retidão moral e espiritualidade genuína, não agentes do mal e do escândalo. A Bíblia adverte severamente contra os líderes que traem a confiança de seus rebanhos, Mateus 18:6. Pois sua queda não afeta apenas eles mesmos, mas também prejudica a fé e a reputação da comunidade cristã como um todo. Portanto, é imperativo que os fiéis estejam alertas e discernam cuidadosamente quem eles seguem e em quem depositam sua confiança espiritual. A verdadeira liderança pastoral deve ser marcada pela integridade, humildade e um compromisso sincero com os ensinamentos de Cristo. Que esses exemplos trágicos sirvam como um alerta contundente para aqueles que estão inclinados a idolatrar homens como pastores, lembrando sempre que Jesus é o único pastor perfeito e digno de nossa devoção inabalável. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuemos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.